Olá, povo de Deus, vamos pôr de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas para o Senhor Jesus, que é o único dia de receber a honra, a glória e o poder. Estamos aqui mais uma vez diretamente do altar da Igreja Internacional de Graça de Deus, aqui na Avenida dos Remédios 1326. O povo compareceu presencialmente para participar da mesa do Senhor. Quem convida é o Senhor Jesus, amém, povo de Deus? Foi Ele que nos convidou ao cear, e é uma honra estarmos na presença dEle para participarmos da mesa com o Senhor. Hoje também celebramos o Dia das Mães, né? Pega aqui na Bíblia, lá no Isaías capítulo 66, no versículo de número 13. Como alguém que sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados, amém, irmãos? Na presença de Deus que nós vamos ter aquele consolo, consolo que resolve nossos problemas, que tira nossas distrações, que nos envolve na presença do Todo-Poderoso. A mãe cuida dos filhos, não é verdade? Mas aquilo que nós temos aprendido, tem mãe que na verdade às vezes nem trouxe uma criança para o mundo, mas cuida dos seus filhos, dos seus enteados, dos seus sobrinhos, dos seus alunos, né? E outras mulheres na verdade só trouxeram filhos para o mundo, mas não conseguem ser mãe, porque a mãe é uma virtude mesmo, que ela é completada pelo Espírito Santo de Deus, irmão, para ensinar realmente o caminho que a criança deve andar, para até quando crescer, ela jamais se desviar, amém? Aqui mesmo no capítulo de 54 de Isaías, povo de Deus, nós vamos estar um pouquinho mais escuro aqui, que aconteceu alguma coisa nas nossas lâmpadas aqui, acho que nós estamos trabalhando com uma fase só, e aí metade da igreja está sem energia, mas vai dar para fazer as lives, amém? Aqui no versículo 1 diz assim: canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que não tivesse dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Os filhos espirituais, eles são tão importantes quanto os naturais. Isso nós temos que aprender em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todas as mamães, todas as mulheres, todas as pessoas que verdadeiramente fazem esse papel de mãe na sociedade. São muitas, né? As pastoras cuidam das ovelhas, as professoras cuidam dos seus alunos, as tias, né? A tia às vezes não teve filho, né? Mas cuida tão bem do seu sobrinho como se fosse o próprio filho, e assim por diante. E aproveita esse momento, nós vamos fazer uma oração também para todas as mulheres casadas que tem algum impedimento de ter filhos. O impedimento pode ser na própria mulher, ou pode ser no esposo, irmão. São milhares já de filhos da graça de Deus nessas orações que nós fazemos aqui nos dias das mães e no dia dos pais, em nome do Senhor Jesus, das crianças que têm nascido, irmão. Às vezes a pessoa quer ter filho, está preparada para ter filho, mas o inimigo, ele quer impedir que a promessa de Deus, ele se cumpra nas nossas vidas, que é frutificar e multiplicar, né? Então ele quer impedir, amado, quer impedir, mas em nome do Senhor Jesus vai ser revertido isso, e já são milhares de filhos da graça, e cada ano vai aumentar mais em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar por todas as mamães, já vamos entrar no nosso culto em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé numa só fé, no só amor, no só Espírito, uma só palavra, crendo, meu Pai, que tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado lá no céu. O Senhor nos garante, meu Pai, que se concordarmos aqui, será ligado, o céu se une à terra nesse momento, meu Pai. No mundo espiritual, onde não há distância, alcance, meu Pai, as mamães, alcance, meu Pai, as madrastas, as tias, meu Pai, as pastoras, alcance as professoras, tutoras, meu Pai, as enfermeiras, médicas, meu Pai, todas as mulheres que cuidam tão bem dos seus filhos espirituais, dos filhos dos próprios que chegam em suas mãos para serem cuidados, como dos filhos naturais, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa-as nessa virtude de serem mulheres, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós as abençoamos, e não pode ser revogado, Pai. E nesse momento, nós aproveitamos para fazer um clamor para os casais casados, meu Pai, que querem ter filhos e tem algum impedimento, meu
Pai. Algum impedimento que pode ser no marido, pode ser na esposa, Pai. Mas não importa se é no um ou no outro, esse impedimento é do próprio inimigo. Mas nós cremos que pelas feridas do nosso Senhor Jesus Cristo, nós já fomos sarados, nós já fomos curados. E em nome do Senhor Jesus, esse sacrifício de Jesus lá no Calvário, que é o que nós celebramos hoje na Santa Ceia, não foi em vão. Em nome do Senhor Jesus, toda obra maligna, toda endometriose, qualquer outro problema mesmo, que possa haver tanto mesmo ali na parte íntima do homem ou da mulher, que possa estar gerando mesmo essa infertilidade que é do casal, os dois se tornam uma só carne. Eu repreendo, paraliso, eu amarro, destruo e ordeno: sai desse casal maldito, em nome do Senhor Jesus. Vai saindo agora desse útero, vai saindo desse ovário, vai saindo dessa parte íntima do homem, da mulher, com essa infecção, essa inflamação, e em nome do Senhor Jesus, que eles tenham filhos para a tua glória, que são herança da parte do Senhor. Meu Deus e amado Pai, com grande satisfação estamos aqui diante da tua santa presença, Pai. Venha com o teu poder e a tua unção, com o teu fogo, passar por cada um desses irmãos, meu Pai, que compareceram, meu Pai, nessa manhã gloriosa. É o amanhecer na tua graça, são seus filhos na tua casa. Dá glória a Deus, igreja, dá glória a Deus, diz aleluia, diz: eis-me aqui, Senhor Jesus. A luta é grande, mas sobre todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Maravilhoso, soberano, justo e fiel Deus, onipotente e onisciente Senhor, em nome do Senhor Jesus, na autoridade e no poder que há, meu Pai. Nós cremos em Ti, meu Pai, e te pedimos: envolva-nos na Tua presença, Pai. Hoje é dia de santidade, Pai. Senhor Jesus tem nos ensinado, meu Pai, que a ordem que foi dado lá por Yeshua, que é o Josué: santificai-vos o dia de hoje, que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Tem que santificar agora. Hoje nós aprendemos que é o agora, é o já, porque daqui um minuto é tarde demais, daqui um minuto é rebeldia, daqui um minuto mesmo pode não dar mais tempo de mais nada, e amanhã é o futuro que a Deus pertence. Pai amado, um dia para Deus é como 1000 anos para o homem, é muito mais, Pai. Então, no teu tempo, quando nós estivermos preparados, nós tomamos posse da bênção, Pai. Nós saímos do nosso Egito, nós passamos o nosso Mar Vermelho, nós passamos pelo nosso deserto, nós passamos pelo Jordão e nós assumimos a terra prometida, em nome do Senhor Jesus. Está na hora de você sonhar com o céu, está na hora que você tem uma cidadania celestial, você tem a mente de Cristo, a conduta de Cristo, você ser um verdadeiro cristão que ama o próximo como a si mesmo, que volta para o fruto, que ama até na hora que não era para amar, que mantenha paz, que mantenha alegria, que mantenha santificação, que mantém mesmo a temperança. O homem de Deus é temperado, uma mulher de Deus é temperada, não se destempera, não desce do salto e roda a baiana, não, fica firme na presença de Deus. Aprende mesmo, se alguém até usar de violência, aprende a oferecer a próxima face, a outra face. Maravilhoso Deus, mas diante de Ti, meu Pai, nós estamos protegidos, meu Pai, nós estamos, meu Pai, invisíveis para o maligno, meu Pai. Santidade não traz imunidade. Todos os heróis da fé, todos os santos da igreja primitiva, todos mesmo os apóstolos, todos os discípulos, de alguma maneira morreram. Muitos deles morreram até de maneira violenta. Eles estavam preparados. Nós temos que estar preparados para o nosso encontro com Cristo. Será que você está preparado? A hora é agora. Eu, verdadeiro adorador, adoro o Senhor em espírito e verdade, porque Deus é espírito e só aceita que aquele que o adora, adora em espírito e verdade. Rasga o seu coração nessa hora, meu irmão. Prepara o seu coração nessa hora. A bênção está chegando na sua casa, a bênção está chegando na tua família, a bênção agora está chegando através da sua vida a todos os seus queridos e familiares, não importa onde quer que eles estejam. Nós cremos, Senhor Jesus. Todo-Poderoso Deus, em nome do
Senhor Jesus. Oh, venha com a tua unção de poder, Pai. Venha com a tua unção de glória, meu Pai. Oh, maravilhoso, soberano, justo e fiel Deus, onipotente e onisciente, Senhor, Pai. Ah, todo-poderoso, oh, dolalamas, pela balabas, ele me canta nama, deremirianda namaturi me canta namanamana. Ah, maravilhoso, 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 maravilhoso Deus. É pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Em nome do Senhor, justo e fiel Deus, onipotente e onisciente, Senhor. Oh, venha com o teu poder, a tua unção, o teu fogo, o fogo do teu Santo Espírito, o óleo da tua santidade sobre as nossas vidas, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, nos revista nessa hora. Nós precisamos de Ti. É hora, é agora em que o verdadeiro adorador adora o Senhor em espírito e verdade. Oh, canta da maturia. Ah, maravilhoso Deus. Ah, maravilhoso Deus. Como é bom estar na tua presença. Não há nada melhor do que estar diante de Ti, Pai, diante da tua santa e sagrada presença, amado nosso, amado de nossas almas. Oh, maravilhoso, 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 maravilhoso Tu és. Com a mão levantada, repita comigo: meu Deus, muito obrigado pela Tua presença no nosso meio, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, por Deus, por Senhor Jesus, uma linda salva de palmas, graças a Deus, em nome do Senhor Jesus, amém, glórias a Deus. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível, nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível, nada é impossível, isso, na presença do Senhor, abundância de alegrias, isso, pela fé você derruba as muralhas, todos os impedimentos que houver na sua casa e na sua família. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver, eu não vou viver pelo que sinto, eu sei que comigo sempre está, eu sei que comigo sempre está, e tudo pode realizar em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível, oh glória, na presença do Senhor, abundância de alegrias, é o amanhecer na graça, são seus filhos da tua casa, Pai. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto, eu não vou viver pelo que sinto, eu sei que comigo sempre estás, e tudo podes realizar em Ti, Jesus, em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível, isso, tudo é possível aquele que crê, tudo, e para Deus não há impossíveis, creio em Ti, aponta para o céu, povo de Deus, creio em Ti, Jesus, creio em Ti, creio em
a glória e o poder para todos sempre. Amém, amém, pois? Graças a Deus, é isso mesmo, crendo nele, olhos se abrem, ouvidos se abrem, tudo se abre na nossa vida em nome do Senhor Jesus, e toda a muralha cai, amém? Todo impedimento, aquela coisa difícil mesmo, é exatamente o que nós temos estudado aqui no livro de Josué. Vamos lá, pode sentar, fica à vontade. Pega primeiro lá, só uma pincelada que nós estudamos nas últimas semanas, o capítulo 3, versículo de número 5. Nossa matéria já está no 6. É a saga desse homem que nasceu Oséias, que é salvo, salvação, né? Como todas as crianças nascem na inocência, né? E às vezes a gente questiona, alguns questionam, nós que somos de Deus já estamos alertados. Por que uma criança morre, né? Aconteceu uma tragédia nessa semana aí, né? Lá no sul. Fica meus sentimentos a todos os familiares, a toda a nação, na verdade, que é uma comoção grande, né? 3 bebezinhos, né, foram mortos. No caso, uma doideira, né, que principiada pelo próprio Satanás, com certeza absoluta. E alguns podem questionar onde estava Deus naquela hora. No mesmo lugar, no céu, no nosso coração. E aconteceu que Deus às vezes permite, irmãos. Deus, ele dá livre-arbítrio à pessoa. E por que Deus permite que talvez uma criança morra? Porque as crianças já estão salvas na inocência. Elas não vão crescer para sofrer e nem crescer para fazer sofrer, irmãos. Já parou para pensar nisso? Isso, Deus nos mostra na palavra que às vezes quando havia um julgamento de uma nação, como hoje nós estamos vendo o julgamento de Jericó, Jericó foi condenada. Aquela cidade é do povo de Deus. Como nós vimos, Sodoma e Gomorra. Será que não haviam crianças em Sodoma e Gomorra? Outras cidades que foram condenadas. E a ordem de Deus era clara. É para destruir tudo. Desde o homem até o animal, até as mulheres, até as crianças e até os bebês de colo. Deus deu ordem para fazer isso, Senhor? Deu. Mas por quê? Exatamente. Aquelas crianças não eram do povo de Deus. Quando crescessem, de maneira nenhuma teriam salvação. Mas as que foram mortas na inocência não cresceram para ser um perigo para o povo de Deus, irmão. Como muitos por aí, às vezes reclamam, meu filho é especial, como que eu faço? É uma dificuldade, é uma luta, irmãos. Graças a Deus que seu filho tem uma necessidade especial. Ali ele está na inocência e jamais ele vai perder a inocência, porque quantos nasceram normais e quando cresceram viraram homicidas, viraram assassinos, viraram estupradores, ladrões, traficantes, tudo quanto é peste que tem por aí. Foram crianças, irmão. Infelizmente, a pessoa, Deus, ele permite que isso aconteça, vai ficar saudade, mas a tristeza não, irmãos. E como que nós somos consolados pelo Senhor, sabendo disso, que elas já estão guardadas lá com o Senhor, amém, irmãos? Aquelas crianças já estão guardadas com o Senhor, todas as crianças na inocência, mas passou o tempo da inocência, 13, 14, 15 anos, já está na hora, irmão, que a pessoa começa a ter responsabilidade no mundo natural, no mundo espiritual é a mesma coisa, tudo que for feito vai começar a ser notado, irmão. O pecado, o salário do pecado é a morte. Acabou o tempo da inocência, começa ali. Oséias, acabou o tempo, tem que aceitar Jesus. Deus trocou o nome desse homem para Yoshua, que é Josué, que é Deus salva, só Deus salva. Amém, pois? Porque Deus sabia o quanto iria usar aquele homem. Só o versículo 5 aqui do capítulo 3. E disse também Josué ao povo: santificai-vos hoje, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas, amém? Nós já estamos estudando há algum tempo aqui, que não foi amanhã, o próximo dia, que aconteceu a derrubada, tanto nós vamos para lá agora. Pode pular para o capítulo 6, em nome do Senhor Jesus, que é a nossa matéria, já estudamos até o capítulo 5, ali foram vários dias. O santificar no dia de hoje é agora, irmão. Você praticar agora o que você conhece da palavra de Deus, amanhã está demais. Não importa a sua idade, irmão.
Tem uns que pensam que está muito, eu sou muito jovem, eu sou muito velho. Não, irmãos, até na velhice tem que dar fruto, irmão. Eu estou muito ocupado, irmão. Aquele que não tem tempo para Deus, só perde tempo, irmão. Só perde tempo, porque sem Jesus nada podeis fazer. Então já fala por mão do lado, então nem tenta, meu irmão. Nada, nem tenta. Não tenta um segundo, irmão. Não dá um passo sem Jesus, meu irmão. Não, irmãos, tem que ficar atento mesmo às coisas de Deus, porque o povo de Deus, ele já estava ali vitorioso, já passou por várias vitórias mesmo. Deus tirou eles lá do Egito, passaram pelo Mar Vermelho, que representa o batismo nas águas. Aí depois das águas vieram um deserto de 40 anos. Acabando esse deserto, 40 anos, foram purificados o povo de Deus. Nenhum daqueles que saíram lá do Egito com mais de 20 anos entraram na terra prometida, a não ser esse próprio Josué e o amigão dele, que é o Caleb. Fora esses dois, nem Moisés. Moisés ainda olhou. Deus permitiu que ele olhasse e morremos. Ele que foi o legislador, o libertador de Israel, irmão, porque ele errou uma vez, não foi poupado, irmão. Para quem fica brincando com pecado aí, uma vez. Aqui a Bíblia deixa bem claro que Moisés era o homem mais manso da terra, né? Mas sempre sendo afrontado por milhões de hebreus. Os hebreus começavam a pecar e sentiam sede. A primeira vez eu dei ordem para Moisés: Moisés, pega o seu cajado, fere a rocha. E ele feriu a rocha e saiu água para o povo. Glória a Deus. A segunda vez Deus deu uma ordem diferente: pega o cajado, Moisés, mas fala a rocha. Fala a rocha que vai sair água para esse povo. Moisés estava tão injuriado, ficou tão nervoso, ele perdeu a temperança, falou mais do que devia, tanto que ele virou as costas para a rocha, falou com o povo e depois voltou para a rocha e feriu a rocha uma primeira vez. Nem água saiu, era para todo mundo ter morrido seco lá, porque não foi isso que Deus mandou. Deus mandou ele falar a rocha, mas ele tentou mais uma vez com a fé dele e saiu água. O povo não morreu, mas nenhum dos adultos que saíram com mais de 20 anos lá entrou na terra prometida. Nem ele, irmão. Nem ele. Porque essa rocha representa Cristo, irmão. Toda vez que você peca de novo, toda vez que você se rebela, toda vez que você não aceita a palavra, toda vez que você não cumpre o mandamento de Deus, que você não tem apego à palavra de Deus, você está ferindo a rocha de novo, e de novo, e de novo. Toda vez que você está sendo destemperado, você está ferindo a rocha. Toda vez que você não está amando a hora que não era para amar, você está ferindo a rocha que Deus mandou amar o próximo como a ti mesmo. E é Ele sobre todas as coisas. Quando você não coloca Ele sobre todas as coisas, você está ferindo a rocha. Quando você perde a alegria, irmãos, mesmo por uma perda terrível. Não, irmãos, é um momento de saudade sim, mas tristeza não, porque não pode ser triste um coração que ama. Aí você deixa aquela melancolia tomar conta de você, você está ferindo a rocha. Se você perde a paz, irmão, está caro demais, você está ferindo a rocha. Se você não faz bem aquele que te faz mal, você está ferindo a rocha. Se você não é paciente, você está ferindo a rocha. Se você não é pacífico, você não está ferindo a rocha. Se você está destemperado, você não obedece de livre, espontânea vontade, ou sei lá, você é uma pessoa que é desesperada, está ferindo a rocha, irmão. Se não está com o fruto completo e não tem o Espírito Santo de Deus, você está ferindo a rocha. É buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí na semana passada nós vimos que eles passaram a seco também o rio Jordão, amém? Que representa também uma preparação para entrar na Canaã, irmãos. Mas hoje é celestial, irmão. A sua preparação para você entrar na Canaã celestial, o batismo com o Espírito Santo. Ninguém poderia se aproximar da arca, nós vimos na semana passada. Mas pela ordem de Deus, a arca parou no meio do rio, ficou tudo seco, igual sumiu nos montões a água ali, como foi lá no Mar Vermelho. E o povo passou do lado da arca, sem ser fulminado, porque ali estavam sendo batizados no Espírito Santo, e essa é a representação, irmão. E aí eles poderiam mesmo assumir uma terra prometida, irmão. Uma terra que mana leite e mel, mas estava cheia de muralha, cheia de gigante, cheio de inimigo, irmãos. E como nós estamos cheios de muralhas sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, né? Pessoas que estão no vício, pessoas que estão com problemas diversos de saúde, pessoas mesmo que estão talvez passando por essa doença
o Covid, né, 19, que dos sintomas é a pessoa ficar sem ar, sem ar. Mas mais que o ar que você respira, você precisa de Cristo. Buscar Cristo, irmão. Vocês que passaram pelo Covid e saíram, irmão, volta para o Senhor Jesus, irmão. Tem muita gente que voltou, saiu do Covid, foi curado do Covid e está fazendo as mesmas coisas que fazia antes e até pior, irmão. Estão comemorando de uma maneira desregrada, como na Bíblia não fala que é para ser, irmãos. Seja grato a Deus, irmão. Ah, mas o médico ajudou. Lógico que sim, Deus usa os médicos, a medicina, Ele é o médico dos médicos. Ele é o médico. Se você vencer o Covid, irmão, você tem que ser grato a Deus e ser uma testemunha dele para sempre. Mas tem um vírus que é bem mais mortal e não tem cura nenhuma mesmo, né, até o dia de hoje, que é o da AIDS. E eu conheço pessoas que foram curadas da AIDS, a cura divina, e que se desviaram, irmãos. Foram curados. Pergunta se existe cura para AIDS. Aí não tem, a medicina não tem. É tratável da mesma maneira que o Covid, irmão. Mas o Covid, como vírus, eles estão conseguindo fazer de uma maneira que as pessoas recobrem mesmo ali, depois tem todo um tratamento, né, para a pessoa repreender a respirar, voltar à normalidade. Fica com Cristo, meus. Olha o capítulo 6 aqui, em nome do Senhor Jesus. Ora, Jericó cerrou-se e estava cercada por causa dos filhos de Israel, nenhum saía e nem entrava. Amém, pois? Exatamente. Aqui nós estamos aprendendo que o Jericó estava cercada já pelo povo de Deus. O povo de Deus chegou até ali. Às vezes tem gente que nada e morre na praia. Mas ele estava ali, irmãos, com uns pedaços de pau, umas poucas armas lá que eles tinham, porque eles estavam 400 anos como escravos e 40 anos no deserto. Não tinham armas. Não era um povo ali estabelecido, que tinha um exército estabelecido, que tinha armas. E Jericó era a cidade mais velha da terra, a cidade mais antiga, a primeira cidade fundada na terra conhecida é Jericó. E ali, todo o tempo que aquela cidade existiu, eles foram fortalecendo aquelas muralhas, intransponíveis humanamente para aquela época. Hoje, irmão, uma bazuca aí, aperta o botão de um míssil aí, sei lá, não precisa nem ser nuclear, irmão, derrubaria o Jericó inteirinho. Mas naquela época, irmãos, aqui ó, seus 4.000 anos atrás, não, era intransponível. Continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 2: Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro, diante da arca, e no 7º dia rodearão a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo-se voz o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Amém, por Deus? Aqui Deus estava dando uma regra clara. As coisas de Deus têm regras claras. As regras claras mesmo para a gente viver diante da presença de Deus. Pois agindo Deus, quem? Ele vela sobre a palavra dele para a cumprir. Tem gente que acha que vem para a casa de Deus, vem buscar a Deus, e por conta do desespero, por causa do problema que ela tem, Deus é obrigado a responder. Não, irmãos. Deus, ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Quando você busca na palavra dele, você crê na palavra dele, ali é gerado fé na sua vida, ali ele vai cumprir na sua vida. Aqui tem regras claras, como teve regra clara para eles saírem lá. O Moisés tentou tirar o povo, o faraó impediu.
foram mandadas 10 pragas e foram avisadas, mas o faraó preferia dormir com as rãs, irmão. Ele preferia ficar lá na praga das rãs. O Moisés chegou para ele, falou: e aí, quer que eu ore ao meu Deus para tirar essa rã daqui? Sim, ore o seu Deus. Quando? Amanhã. Foi dormir com as rãs. Como muita gente está dormindo com rã, está dormindo com maus pensamentos, que odeia, que dorme com ódio, com rancor, que até ora a Deus, mas acaba dormindo com o diabo, está dormindo com as rãs, irmão. Como o faraó ele fez, irmão. Tem regras. Não cumpriu a regra, as pragas foram mandadas. Chegou lá para passar o Mar Vermelho, Moisés levanta o cajado, toca na água, a água se abriu, irmão. Levanta de novo, vai fechar. Fechou sobre o povo, e foram passando pelo seu deserto. Quando o sacerdote ele pisou no Jordão, a água secou também, e o povo passou em seco. O povo conseguiu passar, e agora Deus está dando uma ordem. Está dando uma ordem: povo, agora vocês vão cercar essa cidade de Jericó, que nunca foi invadida. Era impossível entrar humanamente naquela cidade. Durante 6 dias, dê uma volta na cidade, tocando o chofar, tocando a trombeta. No 7º dia, eram 7 voltas. 7 voltas que as muralhas vão cair. Será que uma direção de Deus hoje para certas coisas, as pessoas será que estão preparadas para cumprir? Falasse Deus algo parecido no dia de hoje, será que todos iriam? Não, vamos lá. Talvez humanamente, talvez alguém iria, irmãos, mas estamos falando do sobrenatural, que enquanto a pessoa não abrir mão mesmo de algo dela, ela não renunciar mesmo àquela natureza, a bênção não vai chegar. Aquela muralha não vai cair, se você não ouvir, tintim por tintim, o que Deus ele tem te preparado. Temos que estar preparados, da mesma maneira que o povo ali, ele ouviu agora o mandamento, eles já estavam preparados ali, no que eles teriam que fazer para tomar pó da bênção. Nós conhecemos, que pelas feridas de Cristo nós já fomos sarados. Mas será que a cura que possa haver no seu corpo será para a glória de Deus? Ou só para você daqui a pouco fazer a mesma coisa que você estava fazendo antes? Será? Que Deus é dono de todo ouro e toda a prata, que segundo as suas riquezas Ele supre todas as nossas em Cristo Jesus. Mas será que se você tiver suprido todas as suas necessidades em Cristo Jesus, será que você vai ter o mesmo apego em buscar a Deus? Ou no domingo de manhã como esse aqui, você vai estar lá na sua casa da praia? Não é errado você ter uma casa na praia, não é errado, mas a primazia é pelo Senhor, irmãos. Buscar o Senhor, de vez em quando, até no domingo, tudo bem, mas todo domingo? Deus me deu, tem que curtir. Não, irmãos, Deus te deu, mas em primeiro lugar é Ele, buscar o reino dEle e a sua justiça. Tem gente que é assim, irmãos. Quando são supridas as necessidades, na verdade a pessoa só queria ter suprido a necessidade física. Ela não sabe que ela é um espírito que habita no corpo, que tem uma alma, que tem que ser cuidado todo dia na palavra de Deus. É o pão, hoje é a ceia, irmãos. Hoje a ceia é o pão e o sangue todo dia, irmão. Hoje nós vamos celebrar aqui, né? O pãozinho representa o corpo de Cristo santificado, e o suco da uva representa o sangue, irmão. Mas o Senhor Jesus diz que Ele está à porta e bate. Se alguém abrir a porta do coração, Ele entra, faz morada, e Ele ceia com a pessoa, e a pessoa com Ele todos os dias, irmão. Você não precisa fazer o pão e o suco todo dia, mas é a palavra todo dia, porque lá no João capítulo 6 diz que a palavra de Deus é o pão da vida. É o pão que nutre não só o seu corpo, mas a sua alma e o seu espírito. Então você precisa desse pão todo dia. Ô pastor, e o suco da uva? Exatamente. Quando você tem a palavra, se você estiver se desviando, o Espírito Santo já te convence do pecado para você voltar. Amém, irmãos? É como se você estivesse ali na presença do Todo-Poderoso. Mas se você acabou caindo, irmão, não deliberadamente, porque aquele que vive numa prática pecaminosa nem conheceu a Deus. Mas se você acabou pecando, caindo em tentação, você se arrepende, ali convencido pelo Espírito Santo, que vai doer, irmão.
O Espírito Santo te convence o pecado para você não pecar. Mas se você acabou caindo em tentação, ele te convence desse mesmo pecado para você se arrepender eficazmente, para você nunca mais nem passar nem perto daquele buraco que você caiu. Aí o sangue de Jesus te lava novamente, amém, irmãos? Exatamente, somos filhos dessa promessa. Somos filhos dessa promessa, tanto que eles mesmo, antes disso aqui, eles fizeram a ceia deles. Volta aqui no capítulo 5, o versículo 10. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, na campina de Jericó, e comeram do trigo da terra do ano antecedente ao outro dia depois da Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. Amém, pois? Ali o que é um pão asmo? É um pão sem fermento. Aqui é representação mesmo do que o Cristo é para nós, irmão. O verbo se fez carne e habitou entre. Só que a carne do nosso Senhor Jesus não tinha mistura. Ele recebeu o sangue do próprio Pai. Ele não recebeu o sangue do Adão como nós, porque por isso que nós nascemos no pecado. A criança nasce no pecado, o bebezinho, mas salvo na inocência. Passou o tempo da inocência, tem que aceitar Jesus publicamente e buscar o Espírito Santo, porque senão vai dar conta. E olha como que está aí fora, irmãos. Aí não ensina o caminho que a criança deve andar. Quando cresce, vai chorar. Vai chorar, vai ter que visitar lá no hospital, vai ter que visitar na penitenciária, vai ter que visitar lá no manicômio, vai ter que... Aí, isso quando não vai chorar no cemitério, porque não ensinou o caminho. Esse alerta para as mães. Mãe ensina o caminho. Não fica achando engraçadinho o seu filho ficar falando palavrão. Na hora que ele chega uma caneta em casa, um lápis em casa que não foi você que deu. Daqui a pouco chega algum celular. Ô, celular bonito. Filho não trabalha. Não foi você que deu. Não foi o pai que deu. Ah, faz ligação. E ainda faz ligação ainda. Aí daqui a pouco chega uma moto. Ô, filho, me leva ali no mercado. Aí no meio do caminho tem uma blitz. Ela vai ver, a moto é roubada. Aí vai preso, quase a mãe, o filho vai com certeza. E quase leva a mãe junto. Não, pelo amor de Deus, que mal que eu fiz para Deus, como é que pode? Não foi isso que eu te ensinei, ué. Mas quando chegou com o lápis, com a borracha, com o celular, nem deu atenção, nem quando chegou com a moto. Seu filho não trabalha, meu. Você não deu, o pai não deu, às vezes nem carta tem. Como que ele tem uma moto? E tem mãe que fica assim, meu. Tá nem aí, meu filho tem. Ou não sabe nem o que o filho faz da vida, irmão. Ensine o caminho que a criança deve andar, irmão. Porque mesmo ensinando, tem uns que tomam outro caminho. Imagina se não ensinar. Para você depois não querer chorar. Tenho falado. Né? Hoje é dia das mães. Quantas mães vão receber seus filhos vão querer lá. A mãe não bebe, já está na igreja, mas os filhos querem beber. Leva lá a bebida para casa da mãe. Mães, não deixe. Sua casa, suas regras. Vocês querem me fazer feliz? Parem com essa desgraça, para sempre. Ou pelo menos respeite o dia das mães. Porque tem uns que vêm de longe, vão visitar suas mães, bebe e na hora que volta morre. E aí? Que felicidade você vai estar dando para sua mãe? Ah, mas é a minha alegria. A sua alegria tem que ser Jesus, irmão. Tem que vencer essa desgraça aí que Deus condena. Provérbios capítulo 20, que a bebida fermentada, ela é escarnecedora, e a bebida forte é alvoroçadora. Todo aquele que nele cai jamais será salvo. Te tira da presença de Deus e vai arrumar confusão, morte, uma coisa que mata, irmão. Mata tanto por si, como causa a morte através de acidente. Uma pessoa está embriagada, está entorpecida, ela vai atravessar uma rua, causa um acidente, atropelada, está amarrada, irmão. E por isso que o vinho também não pode ser misturado, irmãos. O pão aqui representa Jesus, o pão sem fermento. Que ele não tinha pecado. Ele foi tentado em tudo, mas ele não pecou. Era o pão sem fermento. E o suco da uva também, sem fermento.
O melhor suco, o melhor vinho, na verdade, é o que nós chamamos hoje aqui de suco integral, irmão. Que era aquele primeiro suco que saía quando era feito. Quem faz suco, irmão, lá tem os lagares de fazer suco, mesmo na antiguidade, não vai fazer 1 litro de suco. Ela pega lá, né, porque senão vai perder. Pega toda a plantação da uva, que é para fazer lá o suco, e vai lá. Na época era para pisava, passava lá a pele, sei lá, né? E quando sai aquele primeiro suco, aquele bem docinho, aquele que é o vinho, o melhor, que é aquele que lá em Boda de Caná foi apresentado para o mestre Sala. Aquele ainda foi feito pelo Senhor, deve ser ainda mais docinho, melhor ainda, sem nem um milésimo de álcool, porque acabou de ser feito pelo Senhor, amém? Com a melhor uva que acho que nem existe. Imagina, que Deus, quando Jesus ele converteu a água em vinho. O mestre Sá falou que, mas guardaste o melhor para o final. O melhor é aquele que acabou de sair, aquele primeiro suco. E no armazenamento do suco da uva, vai gerando uma fermentação natural. E aquela fermentação vai transformando o açúcar em... Cadê o pessoal da química aí? Não estudou isso lá na aula de química, não? Aí vai quebrando as enzimas de açúcar e o açúcar vai virando álcool. Mas porque ele está estragando. Ele já está mais velho. É de menos valor. Não vale nada. Joga tudo fora. É verdade, irmãos. Álcool é para limpar as coisas e os homens descobriram como usar como combustível de carro. Se você coloca dentro de você, tudo que você coloca cai na corrente sanguínea. E o que cai na corrente sanguínea passa pelo coração. Cada vez que aquele sangue com álcool passa pelo coração, o seu coração está ficando doente. Os médicos dizem que eles estão fibrando. Já ouviu falar em desfibrilador? Né? Porque fibrou. Então tem que desfibrilar. Então cada vez, e tanto que quem bebe, quando faz aquele exame eletrocardiograma, ecocardiograma, naqueles exames, daqueles esquios, uma pessoa que seja experiente, né, em ver aquilo, né, um técnico de eletrocardiograma que saiba ler aquilo para fazer laudo, ele consegue ver onde que está que a pessoa bebe. Sabia? Tem uma marquinha lá que a bebida deixa uma marca no seu coração. Quem tem que marcar seu coração é Cristo. Mas tem gente que bebe a vida inteira, não acontece nada. É o Satanás que está forte na vida dele. Porque quando o Satanás está saindo, a pessoa não aguenta nem o cheiro, irmão. Nem o cheiro. Por isso que tem uns que aguentam tomar 1 litro e parece que ainda está bom. E o outro, daqui a pouco, quando o inimigo está saindo daquela vida, ele não aguenta nem mais o cheiro, vai tentar tomar e já vomita. Quando o inimigo está forte, a pessoa aguenta mais bebida. Quando o inimigo está saindo, está com o pé fora daquela vida, a pessoa não aguenta nem o cheiro, irmão. Olha pela sua família. Mães, olhe pelos seus filhos. Coloca a regra. Deixa bem claro que você não abre mão dos preceitos, dos conceitos bíblicos. Se eles não querem, pelo menos você vai deixar bem claro o seu conceito bíblico. O pão sem fermento e o vinho sem fermento. É isso que Jesus é para nós. Para que assim ele pudesse ser o Cordeiro de Deus que não cobriu o pecado de ninguém, mas que tirou todo o pecado do mundo. Amém? Olha aqui continuando, capítulo 5, versículo 12. E cessou o maná no dia seguinte, exatamente, pô. Aquele pão do céu que era comida do povo de Deus, acabou. Por quê? Porque agora eles tinham o trigo, eles estavam na terra já prometida, eles já tinham aquilo que eles tinham colhido lá para eles poderem comer. E depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Versículo 13. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele:
Não, mas venho agora como príncipe dos exércitos do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse: que diz meu senhor a seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Amém, por Deus? Exatamente. Quem é de Deus está atento à mensagem de Deus. O anjo é o mensageiro de Deus, irmão. O pregador até prega, mas quem fala é o... Se ele prega a mensagem de Deus, você tem que assumir aquela mensagem de Deus na sua vida e praticar aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. E assim você vai tomar posse para Deus, porque Deus não tem dificuldade. Para Deus não há impossíveis, irmão. Quanto mais difícil é para o homem, mais fácil é para Deus. Basta você crer, irmão. Basta você tomar posse da tua bênção, da tua vitória, em nome do Senhor Jesus, amém, moço? Aqui está um pouco escurinho hoje, irmão, mas eu estou vendo daqui, está vindo uma nuvem de bênçãos para cá, amém? Vamos pôr de pé, vamos louvar a Deus em nome do Senhor Jesus, por Deus. Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Isso, por Deus, está vindo uma nuvem de vitória, uma chuva de bênção. Vão dar a volta da vitória. Quando você dá a volta da vitória, você desfaz toda a obra de Satanás na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pastor, tchau, tchau, tchau. Vocês vão desfazer toda a obra de Satanás na sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Em nome do Senhor Jesus. Estou vendo uma chuva. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos vem vindo pra cá. É o mestre. É o mestre que opera milagres. É o mestre que opera milagres. É o mestre que opera milagres. Vem nos visitar. Ô glória. Ô glória. Nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Você vai pro céu. Ô glória. Nós damos glória. Vamos todos. E vamos todos dar a volta da vitória. O amor de Deus é grande, eu guardo no coração. O amor de Deus é grande, nós temos que andar em comunhão. A nossa fé em tudo, a nossa fé em Deus. Ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus. Oh glória, oh glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, oh glória, nós damos glória. E vamos todos dar a volta da vitória. Isso, chegou o tempo da vitória, das muralhas caírem em nome de Jesus. Tchau, tchau. Tome posse da tua bênção, tome posse da tua bênção, tome posse da tua bênção, Deus quer te dar. É o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo que vem te ajudar. Oh glória, oh glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, oh glória, nós damos glória. Vamos todos, e vamos todos dar a volta da vitória. Ele é o nosso amigo, ele é o nosso amigo, ele é o bom pastor, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Pai, é o Criador. O seu poder é lindo, vem para nos curar, vem para fazer milagres e maravilhas, vai operar. Oh glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória. E vamos todos dar a volta da vitória. A bênção está chegando, eu estou olhando daqui. Uma chuva de vitórias está chegando nesse lugar em nome de Jesus. Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres vem nos visitar. Oh glória, oh glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória. E vamos todos dar a volta da vitória. Vou terminar, oh glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória,
uma linda salva de palmas, amém? Graças a Deus em nome do Senhor Jesus, amém? Povo de Deus, graças a Deus em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração agora, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, abre seu coração. Meu Deus amado Pai, a tua ordem foi dada, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Ah, Pai amado, para que verdadeiramente aquele povo, Pai, ele cercasse Jericó, meu Pai, e tocasse, meu Pai, o chofar durante 6 dias uma vez, meu Pai, e no 7º dia, que fossem tocados 7 vezes, meu Pai, que aquelas muralhas iriam cair em nome do Senhor Jesus, meu. Senhor Jesus, é a volta da vitória, eles iam rodear aquela cidade, em nome do Senhor Jesus. E hoje, meu Pai, nós estamos aqui diante de Ti, Pai, rodeando, meu Pai, a nossa cidade murada, Pai, as muralhas, meu Pai, que tem nos impedido de tomar posse da bênção da vitória. Mas a ordem foi dada: santificai-vos no dia de hoje, que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É hora de santificar, meu. É hora de abrir o coração. É hora de deixar mesmo toda a mágoa, todo ódio, todo rancor, todo ressentimento, todo pecado que tão de perto te assola. E saia mesmo agora, em nome do Senhor Jesus, para vencer, vencer, vencer e jamais perder. Senhor Jesus, visita o teu povo. Visita nessa hora, meu Pai, com teu fogo santo, fazendo churrasquinho de toda a carnalidade, Pai. Visita o corpo, a alma, o espírito, a mente e o coração, desde a da cabeça, Pai, passando, meu Pai, pelas colunas vertebrais. Seu fogo passa agora pelas costas das pernas, meu Pai, pela panturrilha, pelo calcanhar, pela sola do pé, meu Pai, pelo peito do pé, subindo pela canela, joelho, pelas coxas, meu Pai, subindo agora, meu Pai, pela linha, o abdômen, meu Pai, todo o trato urinário, meu Pai, ou a bexiga, os rins, o trato intestinal, meu Pai, o reto, o delgado, o grosso, meu Pai, ou o estômago, esôfago, o rim, o baço, meu Pai, ou o fígado, meu Pai, o pâncreas, a bis, meu Pai, Senhor Jesus, meu Pai, os pulmões, toda a traqueia, meu Pai, a garganta, a língua, a boca, os dentes, gengivas, meu Pai. Abençoa, meu Pai, o nariz, abençoa, meu Pai, os ouvidos, os olhos, meu Pai, abençoa essa mente, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Foi desde a da cabeça até as plantas dos pés, foi da planta dos pés até o alto da cabeça, tirando toda a loucura, toda a falta de juízo, abençoando cada célula do nosso corpo, abençoando cada junta e cada articulação, cada membro, cada órgão está sendo abençoado em nome do Senhor Jesus. E está sendo removido o opróbrio, está sendo removida essa muralha que parece que era intransponível, esse diagnóstico que já foi dado, que aquela doença não teria jeito, que você teria que passar por esse tratamento o resto da vida, porque não tem cura, não tem cura para o homem, mas tem para Deus. Está abençoando agora a sua vida, e ela sendo abençoada, Jesus Cristo, ele entra, e onde ele entra, o mal tem que sair. Ele pagou o preço da nossa salvação. Lá na cruz ele tomou sobre ele todas as nossas maldições, todas as nossas iniquidades, nossas dores e enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Cristo. Pelas feridas de Jesus nós já fomos sarados. Jesus Cristo te dá saúde. Toma posse da sua saúde agora. Toma posse da sua saúde em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu uno a minha fé, a fé do teu povo nesse momento. O chofar está tocando. O mesmo que derrubou as muralhas, Jericó está derrubando a sua muralha. Crê agora e manda esse mal embora. Tem que gritar, tem que ser com grande grita. Tem que mandar esse mal embora com a sua voz em nome do Senhor Jesus. Chama esse mal pelo nome e manda embora. Abençoa a sua mão e fala assim: Senhor, eu consagro a minha mão, coloca a sua mão sobre o seu mão e depois você manda embora em nome do Senhor Jesus. É a sua fé, meu irmão. Nós estamos aqui para colocar lenha na fogueira, para atiçar você contra o Satanás, para você se levantar contra o inimigo da sua alma, que está te colocando essa dor, essa doença, essa enfermidade, que está colocando esse problema na sua mente, que está te deixando sozinho, que está te deixando solitário, que está te deixando embriagado, que está deixando você mesmo aí com essas dores, com essas enfermidades. Em
em nome do Senhor Jesus. Vai pegando todo problema nessa vida. Essa pessoa que está com falta de ar, essa pessoa que está com a sequela do Covid, em nome do Senhor Jesus, vai saindo agora com esse congestionamento nasal, essa sinusite, essa rinite, vai saindo com todo esse tipo de alergia, vai saindo agora com essa hipertensão. Sai, maldito, em nome do Senhor Jesus, sai da fonte, ainda que ela seja genética, ainda que ela seja hereditária, ainda que ela seja uma herança genética maligna, ainda que seja um mal familiar, em nome do Senhor Jesus. É grande grita, meu irmão, manda esse mal embora em nome do Senhor Jesus. É agora, sai agora em nome do Senhor Jesus. Com esse estrabismo, esse astigmatismo, vai saindo agora com essa miopia. Creia, meu irmão, creia em nome do Senhor Jesus. Sai com essa catarata, sai com esse descolamento de retina, vai saindo em nome do Senhor Jesus com esse problema de escurecimento de vista, em nome do Senhor Jesus. Essa surdez vai dando fora agora com esse zumbido no ouvido, em nome do Senhor Jesus. Todo mal, toda dor, a doença, a enfermidade, a incredulidade, a religiosidade, o fanatismo, o ateísmo, pega tudo que é seu, em nome do Senhor Jesus, e sai, e não volte mais, eu te proíbo, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Pai. Levanta sua mão, Pai Deus, e dá glória a Deus. Diz aleluia. Oh, Pai amado, nós cremos, Pai, que todos aqueles irmãos que oraram conosco com fé, meu Pai, tomaram posse da bênção e da vitória, Pai. Oh, o Senhor começou uma obra tão linda, meu Pai, e o Senhor é fiel para terminar enquanto essa pessoa estiver na tua presença. Amém. E graças a Deus. Amém. O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Graças a Deus. Povo de Deus, quem depois do louvor, às vezes até na própria volta da vitória a pessoa já toma posse da bênção, mas depois da oração aqui, pastor, já estou me sentindo melhor em nome do Senhor Jesus. Amém? Quem aqui pode aqui? Quem fala assim, eu pastor, estou melhor aqui? Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, em nome do Senhor Jesus, amém? Deus, Ele começou, Ele é fiel para terminar, irmãos, em nome do Senhor Jesus, amém? Mas, quando você não publica, às vezes o mal volta, irmãos, né? Em nome do Senhor Jesus, fique na presença de Deus, quando Ele começa, Ele termina, desde que você também esteja na presença dEle, em nome do Senhor Jesus, amém? Muitos foram curados agora, mas muito mais coisas vocês vão ter testemunho quando chegar lá na sua casa, lá na sua família, em nome do Senhor Jesus, amém? Pro Senhor Jesus, uma linda salva de palmas, amém? Vamos sentar, irmãos. Aqui é com grande grita. Volta lá no capítulo 6, versículo 5. Não adianta falar com o inimigo igual você fala com o gatinho lá. Sai, gatinho. Né? O gatinho quer brincar com você, na hora que não dá para brincar, você fica lá empurrando com o pé. Sai, gatinho. Sai, gatinho. Não, você fala, sai, gato. Aí o gato sai disparado. Agora não dá para brincar com você não, gato. Vai brincar com a bola lá, né? Não, irmãos, nós não temos responsabilidade. Se um passarinho está voando por cima de nós e ele faz uma sujeira no nosso ombro ou na nossa cabeça, né? Tá voando. Já aconteceu com alguém? Já? Comigo já aconteceu 2 vezes. 2 vezes. Cai sempre no ombro. Parece que eles miram, né? Mira laser, né? Eu tinha uma brincadeira que as pombas têm mira laser, né? E mais certinho, né? Que coisa, né? Você tem responsabilidade? Depende, né? Você fica lá embaixo, você tá vendo um monte de pomba em cima lá do fio, tá lá embaixo lá. Não. Aí você tem responsabilidade, sim. Por exemplo, e se um desses bichos, desses passarinhos vier voando e pousar no seu ombro, na sua cabeça? Você tem responsabilidade? Tem? Não, tem gente que vai até achar bonito, né? O passarinho pousou aqui no meu ombro, na minha cabeça, mas se ele fizer ninho? O passarinho ficou lá tanto tempo que fez até um ninho. Já está tendo ovinho, o ovinho está nascendo, aí você tem responsabilidade. Tanto de ficar no lugar onde que tem a possibilidade de acontecer, você está lá embaixo, você está embaixo de um puleiro, né? Porque ali é o puleiro do bicho. Tá lá um monte de pomba e eu vou parar aqui que não vai acontecer nada. Vai sim, e rapidamente. Ou então se você deixar fazer ninho, é aquele pensamento que você sabe que não é de Deus,
e você não tira da sua mente, fica lá, será que é de Deus? Ou então, quando aqui nós estamos aprendendo que você tem que mesmo exercer a sua autoridade e mandar o mal embora, irmão. E não pode ser com que nem uma ovelha muda, irmão. Tem hora que é para você ser ovelha muda, irmão. Mas tem hora que você tem que falar para o mal embora, irmão. O Senhor Jesus, ele repreendia o demônio, irmão. O missionário está com essa mensagem lá da sogra do Pedro, né? Então, exatamente. E o Senhor repreendeu a enfermidade dela e ela saiu. Ele ficou falando: Senhor, por favor, abençoa a sogrinha do Pedro. Ela está tão doente, cura ela. Não, ele falou: sai dela! E a febre a deixou. Amém, irmãos? É sim, irmãos. É com autoridade. Não é porque você está falando alto, não. É com autoridade. Olha aqui, continuando, versículo 5 de novo. E será que tocando-se longamente a buzina? Irmãos, aqui no Atitude de Fé, eu peguei até o toque do shofar e coloquei nesse louvor. Nesse fundo de oração, né? Mas não é o toque do shofar que vai você ser abençoado. É na hora que você está na palavra, irmão. Que você está no centro da vontade de Deus, que você está obedecendo o que Deus está mandando. De chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita. Será que na hora que nessa nossa oração você gritou com grande grita? Ou você fez a mesma oração de sempre? Você está orando uma oração de adoração, você está... uma oração agora no Espírito Santo. Agora uma oração mesmo de intercessão. Tem vários tipos de oração. Agora uma oração para expulsar o demônio. Irmão, não é assim. É a direção do Espírito Santo de Deus, é claro, né? É o Espírito Santo de Deus que dirige, né? Ele convence o pecado, da justiça e do juízo. E ali na direção do Espírito Santo de Deus, mas Deus ele coloca o sacerdote aqui para dirigir o culto pelo Espírito Santo também. E quem está no mesmo Espírito, irmão, não é um espírito voluntário, um espírito involuntário, né? Que a pessoa está ali, não, eu estou no Espírito, né? Não, o que o pastor está falando, não me interessa agora. Não existe isso, porque o Espírito Santo não te deixa inconsciente. Que você está orando aqui, tem gente rodando, tem gente virando como balhota, saindo do Espírito diferente, irmão. Não, o Espírito Santo não faz isso. Está todo mundo orando tranquilamente e tem um gritando lá no meio, né? Aqui no ensinamento que nós temos na palavra de Deus, não é assim. Se algum lugar faz assim, eu não sei, eu não vou lá, não estou falando de outro lugar. Estou falando que o Espírito Santo de Deus não deixa a pessoa inconsciente. Na direção do culto é dada ao ministro que está ali ministrando, e não deixa a pessoa inconsciente que um está lá, o ministro está lá louvando, adorando, buscando em línguas, tem lá gritando, buscando, e na hora que está louvando, ou está orando em línguas, o outro está de joelho, ou está de ponta cabeça, está amarrado, irmão. Aí onde o inimigo ele consegue mesmo enganar, irmãos, fazendo com que não haja a união. Não haja ali aquilo que a pessoa precisa mesmo andar mesmo na mesma fé, no mesmo amor, no mesmo espírito, na mesma palavra. É o poder que Deus ele tem nos colocado mesmo, de a gente andar mesmo na mesma fé, porque ali o Senhor Jesus ele está no meio de nós, amém? Ou aquilo que nós ligarmos aqui na terra, será ligado lá é o poder da concordância. Quando há discórdia, o inimigo age. E a pessoa acha que é mais espiritual, está achando que é espiritual, às vezes não é, mas é uma frieza espiritual. E a frieza espiritual é um dos maiores perigos, mano. Às vezes tem alguém na nossa família que está no álcool, está nas drogas mesmo, está no tabaco, está na prostituição, está terrível. Mas a pessoa que vive numa frieza espiritual, misericórdia, mano, que ela não consegue. Ou o inimigo tem enganado, ela se sente mais especial que os outros, e ela não consegue nem ouvir a direção do culto naquela oração, irmão. É porque na verdade o inimigo já te enganou. Ali não é o Espírito Santo, é o inimigo enganando, porque ele faz de tudo para imitar a Deus, irmão. De tudo. O inimigo ele faz de tudo para imitar a Deus, irmão. Não tem outro intermediário entre você e Deus senão Jesus Cristo e o Espírito Santo, irmão. Aí fora eles já usam milhões de intercessores, né?
Tentam chegar a Deus de tudo quanto é maneira. A única maneira de chegar a Deus é através da palavra. Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém vai ao Pai fora dessa palavra. Ninguém. Versículo de número 6. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes: levai a arca do concerto. E 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém ao povo Josué tinha dado a ordem, dizendo: não gritareis, não fareis ouvir a vossa voz, e nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai. Então grita. Exatamente o que eu estou falando. Não tem regras. A direção do culto aqui era do Josué, era um culto ali. Aquela batalha era completamente espiritual. Tinha até umas armas ali, mas eles não iam pegar as armas para furar o muro, irmão. Pegar lá, fazer uma ferramenta lá, uma catapulta para tentar derrubar aquele muro. Não, era totalmente espiritual. Deus, ele falou assim: pega agora os 7 sacerdotes com 7 chifres, rodeiem a cidade uma vez por dia, a cada 6 dias, tocando a trombeta, mas o povo totalmente de silêncio, até que o Josué lhe mandasse. Irmãos, nós temos que aprender a viver mesmo nessa comunhão, para que nós entremos mesmo na presença de Deus, irmão. Uma só fé, no só amor, no só espírito. Um põe 1.000 para correr, 2 põe 10.000 para correr, o inimigo sabe. Mas quando tem um ali no meio, já pensando para o outro lado, irmão, já começa a atrapalhar, irmão. Começa a atrapalhar, o inimigo sabe, irmãos. Começa. Já desconcentra talvez o sacerdote. Não é verdade? É complicado, irmãos. A pessoa, às vezes está a oração com o olho aberto, a pessoa quer olhar com o olho fechado. É com a mão levantada, quer baixar a mão, quer ficar de joelho, irmãos. Direção do culto, irmãos, do Espírito Santo de Deus. Ele que é um intermediário. Ele que roga por nós, irmão. Tem várias rezas, orações, pedindo que outro tipo de pessoa rogue por eles. Os santos já passaram, irmãos. Hoje nós temos que ser santos, porque o Senhor é santo. Santificai-vos no dia de hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de... Esse santificar hoje é agora. Atenção total agora, porque amanhã, daqui 1 segundo, é o futuro, o que Deus estava falando aqui. Aí ele vai fazer maravilha no meio de nós, porque sem santidade, sem santificação, também é impossível agradar a... Aí acabou, irmãos. Põe as 2 mãos na cabeça e fala: ai. Misericórdia. Se sem fé é impossível agradar a Deus, a fé não anda sozinha. Ela anda com fruto, mais as obras. Mas a pessoa também sem santidade, sem santificação, também é impossível agradar a Deus. E o que significa isso, pastor? Eu tenho que ir lá no meio do Iraque, eu tenho que pegar uma Bíblia agora, ir lá para ver se alguém me mata para ser um santo? Não, irmãos. É você se separar de toda essa conduta mundana, irmão. O que serve para o mundo não serve para você, irmão. Está todo mundo fazendo, mas se a palavra condena, você não faz, irmão. Ah, mas ele é irmão. Problema do irmão, ora por ele. Nosso único exemplo chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o Yeshua HaMashiach, irmão. Que é o que nós estamos estudando. É o Messias meu, Deus salva. Yeshua, que é Deus salva, HaMashiach, que é o Messias. Não tem outro. Não tem pastor que é seu exemplo. Ah, mas tal pastor está fazendo tal coisa. Problema do pastor, irmão. Se não está na Bíblia,
Chuta que é laço. Amém? Para não falar outra coisa. Né? Chuta. Pode chutar, irmão. Não tem medo não de chutar as coisas por aí, viu, irmão? Está fazendo um feitiço para os outros. Pode fazer, irmãos. Ah, mas a minha perna não vai ficar dura, que nem falam por aí, né? Ixi, se fosse assim, era para não ter um fio de cabelo. Acho que de uma vez só fiz umas 100 mesmo, umas 100 obras de feitiço lá no pé da minha casa, tem o horto florestal, irmão. Eu fui orar. Eu nem sabia, irmão, que eles faziam trabalho ali, naquele lugar. Eu nem sabia, mas foi a primeira vez que eu fiquei sabendo, né? E aí quando eu fui orar, subiu um morrinho assim, na hora que eu ouvi, misericórdia. Era muito, mas era para todo lado. Eu falei, entendi, senhor, porque o senhor me mandou para cá, né? O senhor mandou, eu ia sempre num outro monte orar. Falei, esse dia eu fui orar lá no monte, no horto, né? Porque o senhor também ora no horto, né? Está na Bíblia. Ele foi para o horto, Jesus aí foi no horto orar, está na Bíblia. Então eu falei, já que Jesus também foi, ele não ia só no monte, ele foi para o horto, e tem um horto lá perto da minha casa, quase a pé. Vou lá no horto orar. Chegando lá, comecei a subir, tem um morrinho. Comecei a subir, eu falei, mas o que é isso aqui? É um lugar, desfiz todos, mano. Não ficou um em pé, mano. Virou tudo um escrombo. Era lá o primeiro amor, né? A gente desmancha mesmo, né? Queria nem ver se tinha alguém olhando, não tinha alguém. Hoje eu tenho que tomar cuidado, porque pode estar ofendendo a religião de alguém, não é verdade? A gente só ora, só na oração você já desfaz também em nome do Senhor Jesus, né? Não é por força nem por violência, né? Que nem aqui no bairro mesmo, foi aqui no bairro que aconteceu, né? Nessa semana também, que teve uns doidos, varridos, que não são evangélicos, não são cristãos, pode até falar que mas não são mentirosos, porque nenhum crente faz um negócio daquele. Não faz, não é por força nem por violência. São cristãos como nós. O que a nossa diferença não é para separar, é para atrair. E nossa igreja ainda que é uma igreja de ensinamento. Tanto que a pessoa pode vem católico, vem espírita, vem pessoa de outras igrejas. Quantos irmãos vieram de outras igrejas durante essa pandemia aqui conosco? Né? Quantos? Porque as igrejas deles fecharam? Quantos irmãos não acabaram ficando? Não só aqui na nossa igreja, mas nas outras. Por quê? Porque é um ensinamento sempre vai acrescentar na sua vida. Se aquele ensinamento for bom para você, você vai usar. Se não for, você volta a fazer o que estava fazendo. A gente não obriga ninguém a fazer nada. Não é verdade? Porque quem vai convencer é o Espírito Santo em nome do Senhor Jesus, amém? Ele que roga por nós. E como que ele vai rogar por nós? Porque nós estamos atentos ao centro da vontade de Deus, tanto na pregação da palavra, como na direção do culto, né? Que aqui era um culto, e aqui também hoje é um culto, irmãos, na direção, irmão. Se o seu sacerdote não está te mandando pecar, irmão, mas procura saber se está na Bíblia. Você tem que obedecer. Por quê? Porque crede em Deus e vá bem. Crê nos seus profetas e prosperar. Aquele que recebeu o justo, recebeu o profeta ou pastor, na qualidade de pastor, vai receber o galardão do pastor. Mas a pessoa está querendo continuar fazendo a própria maneira, só assim mesmo. Pau que nasce torto, morre torto. Não, Deus endireita. Amém? Fala para o irmão, Deus endireita, irmão. Fala para o irmão, Deus endireita. Isso é provérbio humano. Pau que nasce torto, morre torto, né? Tem outras coisas que falam do pau torto aí também, né? Não, irmão. Não, Deus endireita. E direita não é na paulada, é na palavra. Não por força nem por violência. Não, agora não gritem. Fique todo mundo em silêncio. Exatamente, como o povo está agora aqui. Né? Mas na igreja da graça se dá glória a Deus. Pode dar glória a Deus, por Deus. Aleluia, tá vendo? Na direção. José deu ordem. Agora todo mundo em silêncio. Só gritem quando for dado a ordem. Continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 11. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez, vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam
as 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, iam andando e tocavam a buzina, e os armados iam adiante deles, e a retaguarda seguiu atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando a buzina. Assim rodeavam outra vez a cidade no segundo dia, e tornaram para o arraial, e fizeram assim 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram, ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele mesmo dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez a buzina, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Tudo na regra do Senhor, não é coisa da cabeça de Josué, irmão. E não pode ser coisa da minha cabeça também. E por isso não pode ser coisa da sua cabeça. É na palavra de Deus mesmo. Aquele que tem os mandamentos e os pratica, é esse que ama. E o que ama será amado do Pai, o Criador. Imagina você ser amado, ser amigo de alguém que é o Criador, irmãos. Exatamente. É o João 14, que no 21 fala isso. E no João 15 fala assim: vós sereis meus amigos quando fizer o que eu vos mando, o que eu vos ordeno. Pensou você, porque está obedecendo a palavra de Deus, você não é amigo de uma pessoa famosa, né? Até que nós vemos na semana passada que nós fizemos oração pelos trabalhadores. Não tem diferença, meu. Trabalho é trabalho. Ai daquele que fizer a acepção de um trabalhador. Ah, mas o fulano é um faxineiro. Tem gente que é assim, está amarrado em nome do Senhor Jesus, irmão. Se ele não fizer faxina, quem que vai fazer? O lixeiro, o que faz a faxina da rua, né? Os garis, né? Todos, pedreiro, o eletricista, sei lá, o pintor, cada um na sua profissão. Ah, mas se a pessoa tem um nível superior, a pessoa já, olha, doutor, às vezes nem é doutor, irmão. Convém se chamar de doutor os médicos, os advogados e algumas outras classes aí, irmãos. Por quê? Porque tem um decreto do imperador que falou que médico e advogado já é doutor, mas eles não são doutor perante a instrução deles. A maioria não é, porque para ser doutor ele tinha que ter feito mestrado e depois doutorado, né? Com mais ou menos um PhD que seria lá fora. Não, já convencionou se chamar, né? E aí chamam. E aí hoje em dia chama qualquer deputado, qualquer político de doutor. Às vezes não tem nem estudo. Ah, doutor, né? Já chama o político de doutor, já chama enfermeiro de doutor, já chama o dentista de doutor. Ah, já aqui chama, né? Chama, irmãos. Mas às vezes eles não são doutores. Assim, porque eles não fizeram mestrado. Se fizeram mestrado e doutorado, sim, aí são doutores. Aí poderiam usar esse título na frente dos seus nomes. Mas a maioria nem é, irmãos. A maioria nem é, irmãos. Nem é. E a pessoa fica lá com respeito a certas profissões e um desrespeito com a outra. Então deixa tudo sujo, né? Vai lá limpar você para você ver como que é. Eu lembro até hoje, uma vez que esqueceram de limpar a igreja onde eu era obreiro, né? Aí eu percebi, mas naquela época nem todo mundo tinha celular, não tinha grupos, não tinha, era um ou outro que tinha celular, né? Eu percebi porque eu dava o curso da grade lá na igreja que eu estava e ainda cuidava dos jovens. Aí eu falei, na hora que eu desci, estava lá em cima, na hora que eu desci no salão, só que o salão era aquele de um piso, sabe aquele piso que quase brilha? Que ele limpa, ele está sujo? Já viu? Né? Aqui é bem fosco, então às vezes não dá nem para perceber a sujeira. Lá não. De longe, era de noite. Já falei, bicho, cadê os irmãos? Não vieram hoje? Acho que eles comeram bola. Eu nem falei nada para o pastor. Eu falei, filha, chamei minha esposa. Amanhã, o culto é 7, 5 horas a gente chega lá na igreja. Tinha chave? Você limpa os banheiros, porque eu não estou afim. Porque não dá. Né? Não tenho, né? Já limpa o banheiro de casa, já limpa lá também. E eu passo um pano no salão. Eu falei, não deve ser tão difícil. Mas eu nunca tinha varrido uma casca de ovo, irmão. Nunca tinha. Nunca tinha varrido nada, passado pano em lugar nenhum.
E foi lá, o melhor que eu fiz lá, peguei um balde, né? Fiquei lá, torci, passei lá com um pouco lá dos produtos que tinha lá, lembro até hoje, né? E passei no salão, o salão era um pouquinho maior que esse aqui, e a mulher lá no banheiro. Aí de manhã, o povo, aí daqui a pouco o povo já estava chegando, não sei o que lá, já tinha terminado, tudo, não sei o que lá, e pronto. Aí o povo chegou, os obreiros, ninguém nem se tocou. Nem se tocou, eu não falei nada para ninguém também sobre esse assunto, nem agora. Então eu fiz de vez em quando na pregação. E daqui a pouco chegou, a irmã abriu o louvor e entrou o pastor para pregar. Aí ele fez a primeira oração, na hora que ele, daqui a pouco, uma das primeiras coisas que ele falou assim, nossa, esses obreiros tão pouco, olha como está isso aqui, mano. Porque não estava bem feito. Mas se fosse uma pessoa que sabia fazer. Se fosse, eu não sabia, eu fiz o meu melhor. Mas tem gente, isso você tem que perceber, tem gente que o melhor não vai ser o bastante. Mas se ela está fazendo o melhor, dá glória a Deus. Tem gente que vai abrir e não sabe fechar, irmão. É jeito. E a pessoa abrir e não fechar não é pecado. O pecado é você ficar nervoso. Você ficar bravo. Você fica, bater a porta, não sabe fechar, né? E nessa época de Covid, então, que às vezes alguém entra em casa sem limpar o sapato, ou sem tirar o sapato. Esse sapato já volta, já vira a pá aquele pau de macarrão na cabeça, se tiver na mão. Não, irmãos, é tudo na paz, irmão. O Covid não vai entrar na sua casa, não. Esse negócio de pé, esse negócio aí é lógico, tem que se cuidar. Aqui tem o sanitizante ali na frente, lá, a gente usa, não é verdade? Mas, irmãos, agindo Deus, quem impedirá, meu amigo? Essa máscara, ela protege, lá eu estava vendo lá o máximo 40%. Uma boa máscara te protege 40%. Uma ótima paz. E durante 2 horas. 2 horas. Mas, e o seu olho? Sabia que o vírus pega pelo olho? Você está com a máscara bonitinha, com 2, 3, tem gente que está usando 3 hoje em dia, para ver se dá o 100%, parece que dá. Mas a pessoa fica sufocada, parece que não diminui lá a oxigenação do sangue, mas a pessoa se sente sufocada, porque você não consegue puxar o ar. Né? O seu sufocamento não é por conta mesmo da sua oxigenação, mas é por causa que você não consegue puxar o ar. E tá lá, irmãos. E aí, se o vírus estiver em algum lugar, alguém espirrou, vai ficar no ar, a pessoa passar ali perto, ali vai pegar ali no olho, e a pessoa vai pegar da mesma maneira. Por isso você tem que estar na presença de Deus. Não é por força, não é por violência. Deus não é Deus de confusão, irmão. Deus deixou bem claro aqui, ó. Chegou o 7º dia, hein? 7 rodeadas. Agora chegou a hora, hein? Continuando em nome do Senhor Jesus. Versículo 16. E sucedeu que, tocando o sacerdote a 7ª vez a buzina, disse Josué para o gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor. O que é isso? É condenado, irmão. Tudo é condenado. Foi um julgamento de uma cidade, por isso que não ficou nada. É um anátema, foi uma condenação. Essa palavra anátema significa condenado. É como se fosse um julgamento. O que é condenado não é para ser tocado, irmão. Entendeu? E ao Senhor, ela e tudo quanto nela houver, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Aí tem muitos que receberam a anjos, e nem sabiam. Essa mulher, irmãos, prostituta, nós citamos ela umas 3 semanas atrás, que ela recebeu esses mensageiros do povo de Deus e seguiu a regra, tudo que aqueles homens falaram assim, ó, na sua casa, coloca lá um cordão vermelho na sua porta, na sua janela, por onde nós descemos, e seu pai, sua mãe, seus irmãos e irmãs, dentro da sua casa, é tu e tua casa. Uma prostituta levou a salvação para toda a família, foi a única. Falando de profissão, às vezes a pessoa não sabe que tem outra coisa para fazer. Mas Deus muda a sua vida, o seu corpo é templo do Espírito Santo, moça. Você não precisa vender seu corpo não, para você viver, não.
Dá para você ter uma vida decente mesmo com outra profissão, talvez até ganhando mais. Por quê? Porque Deus ele pode dar uma inteligência, uma sabedoria, uma ideia para uma pessoa, mas que nunca deu para ninguém, e a pessoa vai arrebentar aí fora. Não é verdade? Sem precisar fazer coisa errada. Mas essa mulher, irmãos, depois do que aconteceu, ela passou a conviver entre o povo de Deus. E ela foi somente a trisavó do rei Davi. Amém, irmãos? Uma prostituta. Que talvez alguém riscaria lá da árvore genealógica. Talvez até colocasse Raabe, né? Mas não prostituta Raabe. Não, ela é trisavó de Davi. Davi cita ela nos Salmos, irmão. O Tiago, o irmão de Jesus, filho da Maria e filho de José, cita ela na carta dele, porque era uma antecedente dele. Então, se ela foi antecedente de Davi, ela também foi antecedente ela também foi antepassada do próprio José e da Maria, que foram os que criaram o nosso Senhor Jesus. A Maria pela qual o Senhor Jesus veio, porque o José e a Maria, os dois, são descendentes de Davi e de Salomão. Olha aqui, continuando em nome do Senhor Jesus. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e os turveis. Às vezes um vai fazer diferença, um que não tiver na mesma fé, irmão, já vai fazer com que aquilo não ande. E é o que a gente vai ver na próxima semana. Não vamos ver isso aqui hoje não, mas vamos ver aqui. Deus tem uma ordem para não tocar nada que for daquela cidade. Mesmo se tiver, tem um negócio de ouro, anátema, é para ser tudo destruído. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o tesouro do Senhor. Essa parte é ficar lá para o tesouro do Senhor, seria lá da parte do ministerial, né, dos sacerdotes. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido das buzinas, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade, e tudo quanto na cidade havia destruíram, totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o até ao velho, e ao boi, e ao gado miúdo, e ao jumento. É para tudo, menino. Até lá para frente tem outras condenações de cidade, até a criança de colo. Por quê? Porque ali não foi julgamento, foi a condenação de uma nação, irmãos, e não se questiona. Mas criança, pastor, Deus mandou matar criança. Irmãos, era um povo que não era povo de Deus, que não tinha o ensinamento do povo de Deus, e quando crescessem iam ser o quê? Inimigos do povo ia ser cruel, irmãos. E hoje, pastor? Hoje, se Deus permite uma criança, ela também, de novo, vou falar de novo, porque talvez alguém entrou na live depois, Deus permite uma criança morrer, tanto por acidente, por doença, ou qualquer outro caso, até por violência é permissão, é terrível, mas da graça está na glória. Foram salvas na inocência, são Oséias, salvas. Elas não precisaram aceitar Jesus, porque será que iriam aceitar Jesus no futuro? Deus sabe. Foram salvas na inocência. Continuando, Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, a mulher, com tudo quanto tiver, como lhes tendes jurados. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, e a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e a tudo quanto tinha tiraram também a todas as suas famílias, e puseram-no fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram no fogo, tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Irmãos, esconder os mensageiros, você tem a mensagem com você.
e praticar a mensagem de Deus, que tem o mandamento e o guardar, irmão, que vai ser salvo tu e a tua casa. Mas está todo mundo fazendo, só ela que foi salva. Seja esse diferente, irmão, que talvez seja até criticado, mas que continua mesmo não abrindo mesmo mão da palavra de Deus. E naquele mesmo tempo, Josué os conjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que levantar e reedificar a cidade de Jericó, perdendo o seu primogênito afundará, e sobre seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Amém, por Deus? Exatamente, por Deus. O que o Senhor tem preparado para nós, Ele é fiel para cumprirmos. Quando Ele dá a ordem, Ele te dá capacidade de você cumprirmos. As ordens foram claras e específicas, aquele povo tomar posse daquela cidade que era intransponível. Nenhuma outra nação com exércitos gigantes, nem o Egito. Ah, pastor, mas o Egito era longe de Jericó. Irmãos, em linha reta não dá nem 20 dias. Eles passaram 40 anos no deserto para serem purificados. Você passou pelo seu batismo nas águas, não fica no deserto, não morra no deserto não. Busca o Espírito Santo de Deus, para você assumir a sua terra prometida. E quando você estiver na sua terra prometida, e crer no Senhor Jesus, será salvo tu primeiro, e depois toda a sua casa, amém? A Raabe salvou a família dela. Não importa o que você foi, não importa quem a sua família é, o que importa é o que Deus tem preparado para todos nós, em nome do Senhor Jesus. Se Deus está falando para não tocar, não toque. Se está falando para você fazer, faça. Se está mandando você agora levantar com um grande grita, grita. E em nome do Senhor Jesus, a bênção é tua. Amém? Vamos agora participar da nossa ceia em nome do Senhor Jesus, por Deus. Isso, irmãos. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo de número 11, no versículo 27. Onde fica isso, pastor? Novo Testamento. E a semana que vem nós continuamos aí. Ah, olha como foi fácil, né? Foi fácil porque o Senhor estava na frente, derrubar Jericó. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Eles obedeceram, foi 6 dias, cumpriram, colocaram as suas buzinas, no 7º dia rodearam 7 vezes, tocaram a buzina, gritaram e a muralha caiu. Aí olharam uma cidadezinha bem pequenininha, esse problema não tem, isso aqui vai ser fácil. É aquilo que às vezes você acha que vai ser fácil, mano, e é um problemão cabeludo, mano. Misericórdia de Deus. Por quê? Porque às vezes tinha anátema no meio, mano. O que Deus condenou, você não condenou e continuou mantendo na sua vida. Até adiantando a mensagem da semana que vem. Olha aí. Semana que vem não, de quarta-feira. Agora a gente está estudando Josué quarta e domingo. Primeiro carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste. É o autoexame que nós vamos fazer agora. Ah, pastor, mas a Bíblia está falando só para os homens. Então a mulher não precisa. Não, você é ser humano? Quem é ser humano aí? Então você na sua casa também. Vamos pôr de pé, vamos colocar nossa casa em ordem em nome do Senhor Jesus. Exatamente. Que Deus ele falou lá pelo profeta Isaías, está tanto lá no livro, né, das crônicas, como também está no livro de Isaías, que Isaías ele falou para Ezequias, para o rei Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque tu vais morrer e não vai viver. Morrer todo mundo vai, mas se você não estiver no centro da vontade de Deus, com a casa em ordem, vai vir o dano da segunda morte eterna, onde o fogo nunca apaga e aquele bicho nunca morre. Feche seus olhos. Pai, purifica o teu povo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, encha-os da tua presença, Pai, pois nós precisamos de ti, Senhor Jesus. É o Senhor, meu Pai, que nos conduz em triunfo, Pai, para vencermos, meu Pai, tudo que não provém de ti. Em nome do Senhor Jesus, Pai.
Ah, maravilhoso, soberano, justo e fiel Deus, onipotente e onisciente Senhor Jesus, meu Pai. Purifica nossos pensamentos, expurga nossos pecados que nós cometemos, conscientes e inconscientemente, meu Pai. Ah, quando aquilo que a Tua palavra condena, e mesmo assim nós insistimos em ficar e continuar, Pai. Oh, maravilhoso Deus. Maravilhoso, maravilhoso Tu és, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, oh, visita o Teu povo, renova-os, Pai, purifica, Pai. É o Teu fogo santo passando agora. Pede, meu irmão. Pede, minha irmã, pede o fogo santo agora, que faça churrasquinho da sua carnalidade, do seu mundanismo, do seu consumismo, ou de tudo que não provém de Deus, em nome do Senhor Jesus, e se encha do Santo Espírito, transbordando na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Oh, dolololama. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso Tu és, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, diante de Ti nós estamos, Pai. Ah, Pai amado, é a purificação, meu Pai, de colocar a casa em ordem para que nós possamos nos participar da Tua mesa sem lábios enganosos, em nome do Senhor Jesus. Isso, isso. Confessa tudo, fala tudo para o seu Pai. Isso, pede força para Ele, para você não cair mais em tentação, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus e Pai. Ah, maravilhoso Deus. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso Tu és, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu creio, Pai, que todo aquele que fez uma oração com fé agora, meu Pai, está salvo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, está preparado para participar da mesa do Senhor, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Irmãos, pode passar lá em nome do Senhor Jesus. Todo aquele que fez uma oração com fé, que está preparado mesmo em nome do Senhor Jesus, não só pode, como deve participar da ceia em nome do Senhor Jesus. Porque na noite do Senhor Jesus
foi traído, ele tomou o pão. Pega o pão, apresente aos céus. E tendo dado graça, diz: tomai e comei. Este é o meu corpo que será partido por vós. Fazei isso todas as vezes que ceardes em memória de mim. Senhor, nós estamos em memória do Senhor, Pai. Ah, Senhor Jesus, esse pão consagrado, meu Pai, representa o próprio corpo de Cristo, martirizado de dores, na qual Ele recebeu sobre Ele nossas dores e enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Cristo. Pelas feridas de Jesus nós já fomos sarados. Nós participamos do pão, assumindo todas as bênçãos da nova aliança em Cristo Jesus. Pode comer do pão. Aleluia. Oh, dolololamalama. Oh, chelalamalama. Oh, chelalamalama. Hamdalama selmle canta la maculi wabla salmle andala malabaturi canta la batele hindelia malabaturi bixilia la bacana maior de la selipe la bacana bahat também lulia mana serbi ao balaba. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, povo de Deus. Você pode agora. Você recebeu o corpo de Cristo no seu corpo, que é templo do Espírito Santo. É um tempo da alegria. Deixa a alegria do Senhor invadir o seu corpo. Deixa Ele te dar saúde. Deixa agora Ele falar na língua dos anjos através da sua vida. Deixa Ele agora te dirigir. Isso. Dá a direção da sua vida para o Espírito Santo de Deus em nome do Senhor Jesus. É abrindo o coração. É glorificando ao Todo-Poderoso. É dizendo: eis-me aqui, Senhor. Oh, que honra nós estamos participando da tua mesa, Pai. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Todo-Poderoso, Criador de tudo, do que criou tudo do nada, Pai. O sustentador de tudo que existe e que há. Tem agora nos convidado a cear, meu. O Senhor Jesus nos dá todas as bênçãos em nome do Senhor Jesus. Toma pó da bênção, meu irmão. Receba a saúde no seu corpo. Falar na língua dos anjos. Sejam batizados com o Espírito Santo de Deus. Sejam renovados nessa manhã gloriosa. Oh, lula balama. Isso, está ficando bonito. É como o som das muitas águas. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice. Pega o cálice, apresenta aos céus, e tendo dado graça, diz: tomai e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança será derramado por vós. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Senhor, nós estamos em memória do Senhor com toda a honra, meu Pai. Esse suco sem fermento, meu Pai, oh Senhor Jesus, representa o sangue de Cristo, meu Pai. Que no passado, o sangue dos animais era usado para cobrir o pecado, até que a pessoa pecar de novo. Mas o sangue de Jesus não cobre o pecado de ninguém, meu irmão. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Por isso nós vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do teu testemunho. Pode participar do cálice do Senhor. Aleluia. Oh, se la malaba canta, la baturi, meniri canta na malamala. Tola malaba seri, meniri canta na malamala, balabala, xerimia, malama seri, me canta na ma. Sejam lavados no sangue do Senhor Jesus, de todos os vossos pecados, que cometeram consciente, inconscientemente, para entrar mesmo na presença do Todo-Poderoso, pois a morte não o venceu. Ah, vivo Ele está. Oh, vivo Cristo está, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Oh, solololamalama. Oh, dolololamalama. Oh, dolololamalama. Oh, solololamalama. Rei da criação,
através de nós, que seja em nós, e através de nós, que seja em nós, e através de nós, que seja em nós, e através de nós. Nada é sobre nós, tudo é sobre ti, Jesus. Nada é sobre nós, tudo é sobre ti. Nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu. Nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz que não te segurou. Na cruz pregaste o puro e verdadeiro amor. Nada é sobre nós, nada, nada, nada. Tudo é sobre Jesus, nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu, nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz. Rei da criação, amamos a tua presença aqui. Isso, e todo o coração pede, faz o teu querer, nós não queremos impedir. Faz o teu querer, nós não queremos impedir. Que seja em nós e através de nós, 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 que seja em nós e através de nós. Nada é sobre nós, nada é sobre, tudo é sobre ti, Jesus. Tudo é sobre ti, nada é sobre o mundo, nada é, tudo é sobre o céu e do céu, tudo é sobre o céu, nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz, tudo é sobre a cruz que não te segurou. Na cruz pregaste o puro e verdadeiro amor. Nada é sobre nós, nada é sobre nós, tudo é sobre ti. Nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu e do céu. Nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz que não te segurou. Na cruz pregaste o puro e verdadeiro amor. Isso, de todo o seu coração, com grande grita, para o inferno ouvir: a morte não o venceu, a morte não o venceu, a morte não o venceu. Vivo Cristo está, vivo Cristo está, vivo Cristo está. A morte não o venceu, a morte não o venceu. Vivo Cristo está, vivo Cristo está. A morte não o venceu, a morte não o venceu. Vivo Cristo está, vivo Cristo está. A morte não o venceu, a morte não
Senhor, em nome do Senhor Jesus, nosso amigo Facebook, nós estamos encerrando essa transmissão às 18 horas, tem mais, em nome do Senhor Jesus. Fique na graça e na paz de Deus. Feliz Dia das Mães a todas as mamães, em nome do Senhor Jesus. Felicita as suas mães também, em nome do Senhor Jesus, em meu nome. Manda um abraço para sua mãe, em nome do Senhor Jesus, e para ele uma linda salva de palmas. Amém? Graças a Deus, em nome do Senhor. Fique na graça e paz de Deus. Hoje, o domingo das mães para todos.